Pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, hoje teve uma prova em Lucélia de um concurso e mais uma vez tudo que nós estudamos, né, o que nós falamos no curso, caiu e principalmente no que nós falamos na revisão, né? Então isso prova que a gente está no caminho certo. E eu corrigi algumas provas, né? Eu corrigi uma prova e eu vou fazer essa correção com vocês para mostrar assim, a Banca Valesp não é uma banca complicada. Agora eu vou esperar o edital, né? O edital não, o gabarito, porque quando ela solta o gabarito é onde tem vamos falar, aquelas trocas, né? O gabarito, quando eles colocam, é assim, eu fico preocupada porque eles trocam as letras, tal. Preciso um pouco mais de atenção aí, o pessoal da banca, né? Mas, enfim, eu vou pegar aqui uma prova que uma aluna me enviou e eu vou corrigir essa prova com vocês, tá? E vou fazer a transmissão dela aqui. Bora lá, então. Olha só, né? Prova de língua portuguesa, tal, né? Reconvexo. Canção de Maria Bethânia com composição de Caetano Veloso. Eu sou a chuva que lança a sereia do Saara. Sobre os automóveis de Roma, eu sou a sereia que dança, a destemida Iara. Água e folhas da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega. Careta, quem é você? Que não sentiu o swing do Henry Salvador, que não seguiu o Olodum balançando o pelô, e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não, que não, e que nem disse não. Eu sou o preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, a mais velha, mais nova espada e seu corte. Eu sou o cheiro dos livros desesperados, sou guitarra gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canô? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor? Quem não amou a elegância sutil de Bobô? Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo? Beleza, é um texto aí, né? Não, ele não colocou a fonte do texto, eu sempre falo para os alunos lerem a fonte, não temos a fonte, mas tudo bem. Vamos lá. A partir da leitura e interpretação do texto, analise os itens a seguir. A letra da canção cita somente características específicas e literais sobre uma pessoa. O texto aponta para algo cujas características são simples de ser identificadas. Não. Há referências às pessoas historicamente importantes para o Brasil? Olha lá. Estão corretos apenas a alternativa C. Penso eu que a letra cita apenas características do eu lírico ali, né? Que ela fala dela, tá certo? Por isso que eu falo que é apenas essa alternativa. No texto, há um jogo de sentido aplicado a partir de ideias, né? Recôncavo e reconvexo. A esse respeito, é correto afirmar que a relação entre as palavras apresenta um sentido antagônico. Recôncavo e reconvexo são sinônimos? Não. As duas palavras possuem sentido próprio, material e real, nitidamente definido? Os dois termos reforçam lá, na verdade, não, essas palavras no texto não é o sentido real, né? É o sentido figurado. Os dois termos reforçam o caráter majoritariamente denotativo, né? Quando nós falamos aí no sentido do denotativo, né? Nós temos o sentido conotativo e o sentido denotativo, o sentido figurado e o sentido real, certo? Então, esse texto tem o sentido real? Também não. Então, eu vou também, como aluna, na alternativa A. Analise os seguintes trechos. Eu sou a sereia que dança, a destemida Iara. Meu som te cega, careta. Quem é você? Considerando as regras de pontuação, né? Falamos muito sobre isso na aula, né? As vírgulas do primeiro trecho. Nós temos aqui um aposto. Eu sou a destemida Lara.
E no segundo trecho, a palavra careta, entre vírgulas, nós temos o quê? Um vocativo. Por isso, alternativa A, né? Ó, nós temos um aposto e no segundo trecho, para destacar um vocativo. Em alguns momentos do texto, há aplicação da linguagem figurada, isso é, olha lá, ocorre por meio de diversos recursos linguísticos, dentre os quais a metáfora. Das alternativas a seguir, há a metáfora em, olha lá, a metáfora, né? Ó, eu sou a sereia que dança, tá? Eu sou a sereia que dança, beleza? Ela fala que ela se compara à sereia aqui. Eu sou a sereia que dança. 5. No trecho Eu sou a sereia que dança, a palavra sublinhada sereia é classificada como um substantivo, trabalhamos isso daí também, né? O substantivo sereia, ele é concreto porque ele tem vida própria, ele não precisa de ninguém para existir, né? Assim como Papai Noel, Deus, Saci Pererê, tá certo? É um substantivo concreto. 6. Das alternativas a seguir, que apresentam um trecho de um adjetivo pátrio. Nós temos aqui, né, um adjetivo pátrio norte-americano, certo? Na alternativa C. Questão que trabalha aqui, conhecimento das classes gramaticais, né? Olha lá, em seu pronome. Olho me olha, mas não me pode alcançar. Então, nós temos o que aqui, ó? Pronome, advérbio de negação e verbo. Pronome, advérbio e verbo. Alternativa D. Em livros desesperados, a concordância nominal. Trabalhamos isso na revisão sábado, véspera da prova. A concordância nominal, ela está correta, sendo que o adjetivo concorda adequadamente com o substantivo. Lógico, ó, livros, substantivo plural, masculino, desesperados, substantivo plural masculino. Das alternativas abaixo, há erro de concordância. Então, aí, concordância nominal, vamos lá. É proibido entrada, tá certo? Eu não tenho nenhum artigo aqui para falar é proibida. A pizza é boa, por isso está correta. Bondade é necessário ou deveria ser. Eu não tenho nenhum artigo, nenhum determinante aqui, por isso que esse é o gabarito que está errado, tá? Lápis e caneta, ambos foram comprados, certo? Então, eu estou buscando a alternativa que tem erro de concordância nominal, logo a alternativa C. No trecho, você nem chega a me ver. Considerando os termos sublinhados, me ver, né? Eu tenho um verbo e aqui eu tenho um pronome oblíquo, certo? A colocação pronominal de próclise. Trabalhei isso bastante em sala de aula, né? E eu falo assim, por que que dá certo? Porque eu sigo realmente o edital, né? Então, olha lá. Considere a seguinte construção com o uso do acento grave. Ó, a bruxinha aqui falou que ia cair, né? O acento grave, ó, tá aí pra gente ver. A única palavra listada a seguir, retirada do texto, que completa corretamente a lacuna. Olha lá, então, ó. A. Todos nós iremos a Roma e voltamos de Roma, não tem crase, acento grave. Voltamos, todos nós iremos à Amazônia e voltamos da Amazônia. Então, vou a, volto da, crase a, aquela regrinha lá da escola, né? Vou ao Saara, volto do Saara. Pelo, inclusive, é masculino, não tem, tá? Então, aqui seria a Amazônia, alternativa B, né? Olha só que interessante. Tudo isso que nós vimos, né, todas essas questões aqui de língua portuguesa, são questões vistas em sala de aula, questões que têm aulas gravadas, aulas ao vivo, né? Então, exercícios, revisões. Então, vemos aí, ó, a aluna, pelo que eu vi, só errou uma de língua portuguesa, tá certo? Parabéns aí. Essa banca, ela trouxe um conteúdo que poucas trazem, né, para as provas de professor, mas a Valesp trouxe conhecimentos gerais, tá?
País que se tornou o primeiro no mundo a garantir constitucionalmente o direito ao aborto, que já era legalizado, é a França, tá? Desde 74. Dos países abaixo, aquele que é membro sul-americano da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Venezuela. A atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A partir de 2015, as contas de energia passaram a trazer uma novidade, né, que é o sistema de bandeiras tarifárias que indicam se a energia custa mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade. A bandeira que indica que as condições de geração de energia são favoráveis, olha lá, e que a energia não sofrerá nenhum acréscimo é a bandeira verde, tá? Não é a bandeira amarela, tá bom? Não é a bandeira amarela. Isso daí, se você colocar na internet, a gente tem essa resposta aí sobre as bandeiras, tá? A bandeira amarela, ela apresenta condições de geração menos favoráveis. E aqui, ó, condições de energia são favoráveis. Então, é a bandeira verde, tá bom? Aqui, quando nós temos a resposta sobre as bacias hidrográficas, né, constituída pelas bacias, as subbacias do Rio Paraná, Paraguai, Uruguai e pelos seus afluentes, e ocupa boa parte do território da região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, além de outros países como a Argentina e Uruguai. A bacia hidrográfica descrita neste parágrafo é a bacia Platina, tá? Ela abrange a área que percorre a Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, tá? É isso aí, beleza? Conhecimentos específicos. O livro Inteligências Múltiplas e seus Estímulos, de Celso Antunes, apresenta expressões janelas de oportunidades, a qual os educadores, de modo geral, precisam se atentar. A definição mais adequada para o termo dentre as listadas é, olha lá, janela de oportunidades. Olha só, a banca também, ela nos ajuda a ir por exclusão, né? Ó, janela de oportunidades referem-se a condições socioeconômicas de estudantes. Nem acabo de ler, não tem nada a ver isso, né? Celso Antunes não trata. Ele segue a linha de Gardner, que trabalha as inteligências múltiplas. Então, já descarto de cara essa alternativa, certo? Janela de oportunidade se refere-se aos horários vazios, gente, dentro da grade escolar, né? Nada a ver, então, né? Janela de oportunidade se refere-se aos períodos de idade em que o desenvolvimento de uma habilidade. Nós temos, sim, a questão de Gargin, ele fala sobre as inteligências múltiplas, né? Quando nós temos aí a idade de 5 anos em diante, né? Mas não é falar apenas uma habilidade. Então, sobra para nós a alternativa D, janela de oportunidades, refere-se às vivências culturais das crianças, que servirão de base para a sua aprendizagem. E está assim também no livro e no resumo que eu fiz para vocês, tá? Na obra Inclusão Escolar, o que é, por quê e como fazer, lá da Mantuan, né, sobre as alternativas, ele pediu para buscar a incorreta, né? A ruptura, ele fala assim, né? Sobre inclusivas, as iniciativas inclusivas que devem permear o espaço educativo, né? O que que está errado? Está errado quando ele fala que a inclusão implica uma continuidade e o reforço do modelo histórico e social da escola. Isso nos remete ao ensino tradicional, né? Por isso, eu também iria nessa alternativa, né? Porque as outras estão corretas, por exemplo, a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor, nem anulando e marginalizando as diferenças. As redes cada vez mais complexas de relações geradas pela velocidade das comunicações e informações estão rompendo as fronteiras das disciplinas. Uma ruptura de base em sua estrutura organizacional, ou seja, daquela questão tradicional, né, é uma saída para a escola, para que a escola possa fluir. Então, somente aí eu iria também na alternativa B, tá? Gente, essa é uma questão muito fácil, né? Vocês não poderiam ter errado, né? E aqui a nossa aluna errou a segunda questão de 30 que eu tô vendo aqui, hein? A história do Brasil, né? A história da educação no Brasil, a exemplo de outros lugares, foi marcada pela vigência de diferentes tendências pedagógicas.
são as tendências pedagógicas, né? Que a gente, é, que a gente que a gente, né, estuda, divididas em tendências liberais e tendências progressistas. A gente sabe que a tendência liberal, são as tendências que de liberal não tem nada, né? São as tendências que não são de linhas críticas. Então, nós temos lá a linha tradicional, a renovada não diretiva, a tecnicista. E a progressista, nós temos, ó, a progressista libertária, libertadora e crítico social dos conteúdos. E a renovada, então essa resposta é aqui, tá? Essa aqui é o gabarito. A renovada, ela não pertence à tendência progressista, tá? O Libânio, essa questão retomando aí, né, a obra didática de Libânio, ele lista 4 tarefas fundamentais da escola pública democrática. A alternativa que apresenta corretamente uma dessas tarefas é, pessoal, eu falo assim, ó, o que eu não gostei, por exemplo, quando ele fala aqui o Libânio, ele coloca, vamos dizer assim, 3 alternativas. Ele não coloca, assim, eu acho que ele dividiu, porque o Libânio fala assim na obra, ó, tô aqui, fala assim, Libânio, são 3 objetivos da escola. A preparação para o processo produtivo e para a vida em sociedade técnico e formacional, porque ele fala dessa questão da pesquisa também, tá? Formação para a cidadania crítica e participativa, formação ética, tá? Então, ele fala que a escola tem que preparar o aluno para o mundo do trabalho, a compreensão e o uso de novas tecnologias, ele fala sobre o objetivo da formação do aluno capaz de exercer a cidadania, compreender, e aplicar direitos, ser crítico, participar dos processos da transformação da sociedade, né? Ele fala sobre essa formação ética, sobre os valores morais. Aqui na alternativa, ele pediu 4, né? Mas a que mais se aproxima mesmo é isso que a aluna colocou: assegurar o desenvolvimento de capacidades e habilidades intelectuais sobre base dos conhecimentos científicos, porque ele fala muito disso e da tecnologia, que forme um pensamento crítico, independente e permita o domínio dos métodos e técnicas de trabalho intelectual, bem como a aplicação prática dos conhecimentos na vida escolar e prática social, né? Eu também iria nessa alternativa. Gente, aqui nessa questão 25, né, uma questão que a gente sempre comenta na formação de pensamentos pedagógicos, os estudos acerca do currículo escolar na atualidade seguem uma linha de transversalidade do conhecimento. Para a concepção e materialização da proposta, é necessário considerar que existem 3 níveis de currículo: o currículo real, o currículo oculto e o currículo formal, certo? Então, quando nós falamos dessa questão do currículo, só para a gente entender, né, essa questão, olha lá. No currículo de nível, aqui, ó, ele traz como uma alternativa, ó. Trata-se de um currículo. Olha aqui. Né? Minha lousa parou de funcionar aqui. Olha lá. Trata-se de um currículo pensado. Trata-se de um currículo pensado. A minha luzinha acabou de acabar. Trata-se de um currículo, aqui, ó. Trata-se de um currículo pensado, ou seja, planejado, que vem antes do contato, do professor com os alunos. Ele é composto por conhecimentos considerados fundamentais para os estudantes de uma disciplina ou para determinada série escolar. Gente, ela está falando aqui do currículo formal, tá? Ó, como ele colocou aqui, do currículo formal, que é o currículo que nós temos que nós temos que seguir, né? Aborda temas com os quais, olha lá, o próximo, né? Aborda temas com os quais aborda temas que não estão incluídos oficialmente no planejamento. Então, temas que não estão incluídos oficialmente no planejamento documental, diferente lá da alternativa 3 dos educadores. Muitas vezes relacionados aos aspectos culturais e sociais,
para além da sala de aula. Ou seja, quando a gente fala de vivência, de cultura, olha o que que a gente tem aqui, que seria o currículo real. O currículo real, certo? O currículo real, então vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho o currículo formal, né? Aqui eu tenho um currículo real, que envolve os conhecimentos prévios, a cultura do aluno, né? E a um indica, a ou não, né? Aqui seria o item 3, na verdade, né? Deixa eu só corrigir aqui o da aluna, que essa questão também, ela errou, né? 3, o real é aqui, que número? O real é um, o formal é o número 3, o real é um, certo? Indica que ocorrem no dia a dia do processo de ensino-aprendizagem, na relação entre professores e alunos no espaço educativo. E esse é o currículo oculto, que é o número 2, tá? Que é o currículo número 2, beleza? Então, olha lá, definições, né? Aqui a gente pode colocar o currículo oculto, tá? Olha lá. A partir dos itens apresentados, então, ficou 3, 1, 2. Então, seria 3, 1, 2, a letra B, tá? 3, 1 e 2, beleza? Bora lá, então. De acordo com a LDB, o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito da escola pública, iniciando aos 6 anos, né, de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante algumas garantias. A esse respeito, considere a seguir. Gente, aqui foi muito legal, até a aluna estudou tanto, né? Ela colocou assim, essa realmente aqui é ECA, né? Então, os itens um, 2 e 3, nós temos aqui esse artigo, ele está, essa questão, ela trata lá do artigo 32, tá? Do artigo 32 da LDB, tá bom? Beleza? Então, por isso, é a alternativa um, 2 e 3. Gostei, hein? Foi bem aqui a aluna. A 27, ao se pensar no papel da escola, há uma compreensão de que as funções sociais dessa instituição estão sendo cada vez mais ampliadas. Com base nisso, os princípios da educação vão sendo alterados. No artigo 3º da lei da LDB, são apresentados princípios sobre os quais o ensino deve ser ministrado. Dos princípios apresentados a seguir, o último é incluído por meio da Lei 14.191. Se a gente pensar lá, ela vai falar sobre a questão do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdo-cegas com deficiência auditiva, tá? É essa a resposta, tá bom? O ensino fundamental com 9 anos de duração é a etapa mais longa da educação básica, atendendo aos estudantes de 6 a 14 anos. Ao considerar essa etapa, a base faz algumas considerações que servem de base para a organização desse momento. Das alternativas a seguir, a que está de acordo com a base nacional, olha lá, né? Que os 3 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização. As outras você pode até por exclusão, tá? Diferente da educação infantil, o ensino fundamental não tem foco no aspecto lúdico, já que nessa etapa deve haver um foco maior nos conteúdos curriculares. Gente, não é exatamente isso, né? As características dessa faixa etária demandam trabalho no ambiente escolar que organiza em torno de interesses manifestos pelas crianças. Também não é tão extremista assim, né? E na D, os anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores, pela ampliação das práticas de linguagem, negligenciando, não vai negligenciar nada, tá? Beleza? Também iria na alternativa C. Vamos aguardar o gabarito, né? Aqui, gente, eu odeio questão desse jeito, porque assim, pelo amor de Deus, né? Você pensar em tempo de pena, né? Quando você pode pegar o conteúdo da lei, né? Mas tudo bem. O artigo 245, se o dirigente de um estabelecimento de ensino deixar de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento, nos casos aí do ECA, né? Envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, estará sujeita a multa,
de 3 a 20 salários de referência aplicando-se o dobro em caso de reincidência, tá? Então, aí seria a alternativa A. Odeio esse tipo de questão, não é nada, não traz nada de, né, de aprendizado, esse tipo de questão. A última questão que eu sempre comento com vocês, o projeto político-pedagógico é um documento fundamental para a organização e o funcionamento das instituições escolares, sendo instrumento importante para garantir a qualidade do ensino. Das alternativas a seguir, a que não corresponde ao princípio das características do PPP. O PPP é um documento estático que deve ser seguido rigidamente e não pode ser alterado durante o período de sua vigência. Totalmente ao contrário desse pensamento, né? Pessoal, é isso. Não achei a prova difícil, uma prova muito possível, mas eu falo assim, é possível por quê? É possível porque a gente estuda, porque nós formamos o pensamento pedagógico quando estamos estudando leis, nós estudamos os autores, tem aula gravada no site. Então, o que eu falo para vocês? Olha, o carro-chefe aí dessa prova foi língua portuguesa, legislação educacional, né? E, sobretudo, qual que é a dica que eu sempre falo para vocês? Vai por exclusão? A exclusão, ela ajuda muito você a buscar o seu pensamento pedagógico. Porque uma vez que você é professor, uma vez que você estudou, assistiu às aulas, fez exercício, quando você é convidado a responder uma questão, você vai buscar aquilo que você já leu, né? E eu sempre falo, não muda a alternativa na hora de passar para o gabarito, porque quando você muda, você está negligenciando aquela intuição que você já estudou aquilo alguma vez, né? Gente, é isso. Parabéns para você que criou uma nova oportunidade para sua vida, resolveu uma questão, uma prova, né? Foi lá, fez a prova e sempre é uma poupancinha. Minha dica do manual do professor é sempre assim: façam todos os concursos, todos os processos seletivos que você tenha a oportunidade de fazer. Depois você vai escolher onde trabalhar, tá certo? E é isso, pessoal. Aqui você estuda e eu te acompanho, desejando aí um ótimo final de semana, né? Um restinho de domingo e uma ótima semana para vocês, tá certo? E até mais. Vou parar a gravação aqui.